Olá pessoas, eu sou o professor Keiler, você está no canal H de História. Se você chegou aqui para assistir esse vídeo, então aproveite e se inscreva no canal que nós temos outros vídeos tão bons quanto esse. Aproveita também, dá uma curtida nesse vídeo, badala aí o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Hoje nós vamos falar a respeito das revoltas na República Velha. Ainda sobre esse assunto nós falaremos hoje sobre a revolta da vacina. Roda a vinheta. A revolta da vacina vai ocorrer no Rio de Janeiro, capital federal, no início do século XX. Acontece que o Rio de Janeiro passa por uma revolta que aparentemente ela tem um caráter sanitário, aparentemente é uma questão de saúde pública, mas ela também tem a ver com questões sociais, porque ela revela a precariedade dessas relações sociais versus autoritarismo do Estado, e ela também tem uma questão política, porque é uma ação do Estado para combater uma questão de saúde pública, mas ao mesmo tempo a gente percebe inclusive uma tentativa de golpe contra o governo federal em meio a toda essa revolta que vai ocorrer em 1904. A questão das epidemias no Rio de Janeiro, ela não é desse período, ela vem de um período anterior, desde a década de 1850 a gente já percebe algumas contaminações, algumas epidemias, que elas têm seus altos e baixos, uma hora tá bom, outra hora tá muito ruim, e aí a gente vai percebendo o governo tentando lidar com essa situação. E entre essas epidemias a gente destaca então a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Claro que existem outras doenças, a cólera e uma série de outros problemas, mas a gente verifica que a epidemia ela estaria concentrada basicamente nesses três elementos. No início do século XX, a gente percebe que os portos brasileiros eles estão tão infectados de febre amarela, varíola e também de peste bubônica, que isso já começava a ser visto e discutido, inclusive, internacionalmente. As pessoas começavam a dizer que o Porto de Santos e do Rio de Janeiro, os países que enviavam produtos ou compravam produtos, já diziam que esses dois portos, principalmente, estavam totalmente infectados, para além dos portos de Salvador e também de Recife. Então, muitos eram, inclusive, aconselhados a passar direto para o Porto de Buenos Aires, ali no Uruguai, e evitar contatos com os portos brasileiros, haja vista que eram infectos, eram contagiosos e ao mesmo tempo eram totalmente insalubres para a saúde de qualquer navio, qualquer tripulação que tentasse aportar por aqui. Isso vai piorar com o caso do navio italiano Lombardia, que teria passado por aqui, teria toda a sua tripulação contagiada. Isso daí vai dar um problema. E é nesse momento que o governo começa a adotar projetos, que o governo começa a adotar medidas para então resolver a situação. Dentre esses projetos, a gente leva em consideração que nós estamos vivendo aqui um período em que o Rodrigues Alves, recém-eleito, ele vai assumir então o governo, ele tem um projeto de urbanização e modernização, inclusive da capital. E para isso ele se alia com o intendente municipal do Rio de Janeiro, que era o Pereira Passos, que também tinha o mesmo projeto de urbanizar a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Então eles têm todo um projeto de urbanização ali em pauta e para ser feitos a toques de caixa. Nós temos aí dois historiadores, que é o Nicolau Sevchenko e ao mesmo tempo José Murilo de Carvalho, que vão destacar, por exemplo, alguns elementos que vão atingir principalmente as camadas mais pobres que moravam ali no centro nesse projeto de urbanização. Acontece que esse projeto previa, primeiro, a demolição de algumas ruas que ainda eram muito estreitas. Essas ruas, então, possibilitavam contágios, possibilitavam a proliferação de doenças, possibilitavam, então, toda uma condição perfeita para propagar as doenças, as epidemias que estavam sendo um problema para o Rio de Janeiro naquele momento. Então eles tinham projetos que inclusive tentavam imitar algumas situações nas urbanizações europeias. É a época então dos boulevards, dos cafés, das ruas muito largas. A gente vai verificar então que mais de 2.000 casas serão demolidas de forma arbitrária pelo governo, tanto municipal quanto o governo federal, juntos nesse projeto
de urbanização do Rio de Janeiro. E eles vão então, nesse momento, construir avenidas bem largas, uma tentativa de imitar, por exemplo, a Champs-Élysées, que seria exatamente a construção da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Construíram boulevards, construíram cafés, instalaram bondes, iluminações. É importante também dizer que isso não é uma novidade, desde lá do período imperial isso já vem acontecendo, mas agora nós vamos verificar que isso vai acontecer de uma forma mais intensa e muito mais rápida e muito mais atingindo pessoas que moravam ali. Uma boa parte dessas pessoas que terão os cortiços demolidos e naturalmente a sua moradia, elas vão então ser enviadas para outras localidades. Isso se chama um processo de expulsão demográfica. E nessa expulsão demográfica a gente vai verificar que eles partem para outros morros, que vão proliferar, surgindo novos morros ou superlotando morros que já existiam naquele momento, como é o caso do Morro da Providência, o Morro da Saúde, o Morro da Gamboa e outros morros ali daquela região. No entanto, isso só agrava a situação, uma vez que a amotinação dessas pessoas, o desemprego, a inflação e a precarização da higiene vai colocar essas pessoas numa situação tão difícil e tão precária que a tendência é que muitos acabem não só morrendo praticamente de fome, como também acabem proliferando e morrendo da doença. Acontece, gente, que isso daí não foi suficiente para que a doença e as contaminações elas viessem então ser sucumbidas, suprimidas naquele momento. É nesse momento então que o governo vai nomear o médico sanitarista Oswaldo Cruz para resolver o problema. O Oswaldo Cruz era um médico renomado, um sanitarista muito renomado. Ele tinha uma formação em microbiologia, infectologia, na Universidade de Paris. Ele teve contato com Louis Pasteur, que seria exatamente um médico muito também renomado da época, e em 1903 ele é nomeado diretor de saúde pública no Rio de Janeiro, com um grande desafio: combater então a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Conta-se que inclusive ele teria dito que isso seria um desafio, mas que ele aceitaria porque ele iria em menos de um ano conseguir resolver toda aquela situação. Bom, ele se desafiou, né? Inclusive dizendo que ele poderia ser, inclusive, morto, caso ele não conseguisse. Mas vamos verificar aí o que é que vai acontecer. Acontece, gente, que para a questão, por exemplo, da peste bubônica, ele resolveu higienizar os portos. Ele então vai coordenar uma política de higienização dos portos, no sentido de diminuir a contaminação e ao mesmo tempo a presença de ratos naquela situação. E agora, gente, pasmem, porque ele teria então, através do governo, oferecido uma quantia, não sei exatamente se foi isso, mas se não for, me corrijam aí nos comentários, de 300 mil réis para cada rato que fosse levado até a intendência, que seria a prefeitura, que naquele momento então seria preferencialmente morto, que seriam incinerados esses ratos. Gente, a quantidade de pessoas que se desesperou atrás de ratos para então levar e ganhar esse dinheiro, vocês não têm ideia. É um verdadeiro corre-corre, verdadeiro caça ao rato que vai acontecer no Rio de Janeiro naquele momento. Tem pessoas que inclusive vão criar ratos. Gente, o brasileiro realmente é um ser incrível. Eles vão começar a criar ratos para levar para a intendência municipal e ganhar os 300 mil réis por cada rato. Algumas pessoas começaram a ser muito visualizadas por ali. Desconfiaram, foram investigar e descobriram que elas criavam ratos. Prenderam essas pessoas e aí então a gente percebe que relativamente o controle da população de ratos ali nos portos já estava efetivado. Eles tinham conseguido acabar com boa parte desses ratos, e aí a gente pode dizer então que a peste bubônica já estaria basicamente sob controle. O outro elemento seria o combate à febre amarela. Para combater a febre amarela, eles primeiro tentaram o isolamento social. As pessoas que ficavam doentes, elas seriam completamente isoladas das outras, porque até então não se sabia muito sobre a febre amarela. Acontece que em Cuba, naquele mesmo período, Cuba era uma província praticamente totalmente dominada pelos Estados Unidos, onde a gente verifica então que lá ocorreu um surto de febre amarela. Então um médico chamado Carlos Finley, ele teria então controlado
a epidemia de febre amarela a partir do momento em que ele percebeu que era um mosquito chamado Aedes aegypti, olha só que interessante, que transmitia a febre amarela. Então Oswaldo Cruz ele vai viajar até Havana, a capital de Cuba, ele vai investigar como é que se combate o mosquito, como é que se combate a doença e vai voltar para o Brasil. Ao chegar de volta no Brasil, ele vai então organizar as chamadas brigadas de pulverização. Era uma espécie de carroça que saía então pulverizando as localidades, entrando arbitrariamente em algumas casas e pulverizando então com aquele gás, com aquele coisa lá, aquela bomba lá. Quem é mais antigo vai lembrar que colocava ali o líquido e fazia aquela bomba lá, e fazia exatamente isso com carroças, que eram brigadas que faziam todo esse procedimento. E aí, gente, a gente percebe então que com o tempo a febre amarela ela também passa a ser controlada ali no Rio de Janeiro. O outro desafio agora era combater a varíola. E para combater a varíola, eles teriam que utilizar uma vacina. Só que a vacina é uma coisa muito nova para aquele momento. A vacina é uma coisa que só mesmo esses médicos, só mesmo essas pessoas que têm contato com esses estudos, só mesmo essas pessoas que desenvolvem esses estudos, é quem tem conhecimento do que seria a vacina. Então ela era totalmente uma coisa totalmente nova para a população, ela não tinha eficiência comprovada e ao mesmo tempo ela não tinha informações que fossem acessíveis à maioria das pessoas. Então a gente percebe o seguinte, naquela época acreditava então que a vacina então ela seria produzida a partir de um vírus que era extraído do pus da vaca e que seria injetado para que a pessoa não pegasse a varíola. Gente, eu nem preciso dizer que isso vai gerar uma repercussão muito negativa. Que isso vai gerar uma repulsa. Imagina você vir aqui me aplicar o pus da vaca, enfiar então no meu organismo, colocar ali um vírus. De jeito nenhum, nada, certo? A gente percebe então discursos como, por exemplo, do Rui Barbosa, certo? Aquele lá do encilhamento, a gente já viu isso, certo? Ele vai dizer então que ele mesmo não admite e que aquilo seria uma invasão, uma agressão à liberdade humana. Haja vista que, em outubro de 1904, o Congresso Nacional aprova a lei de vacinação obrigatória. As pessoas seriam obrigadas a se vacinar. E aí então a gente percebe que o governo vai mandar essas brigadas de saúde com a vacina invadirem as casas, principalmente nas favelas, obrigar as pessoas a tomar a vacina à força, na marra, sem escolha e sem reação. É claro que vai haver reação, porque as pessoas não vão querer tomar a vacina, as pessoas vão recusar a vacina. E por uma razão muito simples, a gente poderia então colocar alguns elementos aqui, mais precisamente 4 elementos, que seriam então elementos que possibilitam a recusa a essa vacina. A primeira é a ausência de informações. Como eu falei ainda há pouco, as pessoas nem sabiam que era vacina. Elas não tinham ideia para que isso servia. E a única coisa que elas sabiam era que era um extraído do pus da vaca, um vírus que seria injetado nelas. Isso já é suficiente para elas acharem estranho demais e não querer tomar a vacina. Outro elemento seria que a maioria dessas pessoas não estava acostumado com esse tipo de remédio, esse tipo de prevenção. As pessoas não compravam remédios, esse remédio de farmácia que a gente está acostumado hoje. Medicamentos de laboratórios não eram acessíveis e nem chegavam a essas camadas populares. Elas se curavam em geral com muito repouso, tomando chá, passando batidas ou chá de ervas no corpo, tomando essas ervas em forma de chá. Então era isso que as pessoas tinham como prática de curas, que alguns historiadores vão chamar de práticas de curas populares, que eram muito eficientes e era a única coisa acessíveis a essas pessoas. Se você já tomou algum chá, coloca aqui nos comentários qual foi esse chá que você tomou. Elas curavam, por exemplo, baques com óleos, determinados óleos, copaíba, andiroba, sebo de Holanda, que era passado ali naquele baque. Elas curavam cortes com
ervas que elas socavam e colocavam ali para cicatrizar. Elas então curavam a garganta daquele método antigo. Se você já conhece esse método, também coloca aí nos comentários, que era envolver o dedo no algodão, passar ali alguns produtos, algumas ervas socadas e enfiar na garganta e curar aquilo ali. É isso que as pessoas conhecem como medicamento. Esse negócio de vir enfiar vírus do pus não vai rolar. Outro elemento seriam os efeitos colaterais. A maioria das pessoas que tomavam a vacina, elas tinham febre, dores, inchaços, e isso daí era mal visto. Elas começavam a desconfiar, então, inclusive, olhem só vocês, pasmem, que o governo tinha um plano de matá-las, uma vez que o governo expulsou essas pessoas das favelas, derrubou suas casas, tentou, inclusive, combatê-las, e agora ele está fazendo isso, aplicou aquele negócio, me deu uma febre, me deu um sono, me deu uma dor. Então o governo tentando matar essas pessoas. E pasme ainda mais, o local da vacina era o braço. Em geral era o braço. Em algum momento tentaram inclusive aplicar na perna, só que isso daí foi extremamente rejeitado, e aí então resolveram colocar a vacina no braço. E aí, gente, para moral da época, uma mulher então colocar o braço desnudo na frente de uma pessoa estranha, isso daí era um absurdo, isso era uma afronta moral, inaceitável por um pai, inaceitável por um marido que jamais permitiria que a sua filha ou sua esposa passasse por um constrangimento desse. Há inclusive historiadores que dizem que o braço desnudo ele incentiva o desejo sexual. Então aquela mulher seria desejada por um outro homem em uma época que isso daí seria uma questão de lavar a honra com sangue. Nenhum pai, nenhum marido vai permitir uma coisa dessas. Diante de tantas questões e de tanta repulsa, é inevitável uma revolta, chamada então Revolta da Vacina, vai ocorrer em novembro de 1904. E olha que interessante, no meio daquele calor das festividades da República, no dia 14 e 15 de novembro, o Rio de Janeiro praticamente vira uma praça de guerra. Uma praça de guerra que seria então tomada por quebra-quebras nas ruas. A gente percebe então que eles vão quebrar postes, eles vão incendiar bondes, eles vão arrancar trilhos, eles vão quebrar o paralelepípedo, eles vão quebrar os postes de iluminações, eles vão inclusive enfrentar a polícia nesses espaços públicos. É uma verdadeira depredação, principalmente porque a revolta que a associação com o processo de urbanização e toda essa vacinação obrigatória, toda essa arbitrariedade, toda essa expulsão das pessoas das suas casas para o morro, ela estaria intimamente ligada. Então a revolta vai tomar proporções gigantescas. A gente percebe que outros morros e outras pessoas das camadas populares, mesmo não sendo expulsas, mas obrigadas a tomar a vacina, começam então a criar problemas. E é aí, nesse momento, que a polícia vai para frente desses movimentos para reprimi-los. Só que ela não vai dar conta, é preciso colocar, inclusive, o exército nas ruas. E aí a gente percebe que a oposição começa a fazer crítica, é interessante que a oposição se vale desse elemento para fazer crítica ao governo das oligarquias. O exército também, uma ala do exército, aquela ala positivista, certo? Influenciada pelo Benjamin Constant, ela começa também a conspirar contra o governo. Nesse período também a gente verifica em destaque o senador Lauro Sodré, que ele vai ser um ferrenho crítico e opositor ao governo do Rodrigues Alves, também ao governo do Pereira Passos, se aproveitando da revolta da vacina, então, para fazer toda aquela oposição política que possivelmente poderia, de repente, acabar então depondo essas oligarquias. Nós temos também uma rebelião militar dos militares cadetes da Praia Vermelha, aquela ala do exército, não é todo o exército, mas aquela ala que é influenciada pelo positivismo, que são liderados então inclusive pelo próprio Lauro Sodré. Eles vão então aproveitar o movimento para fazer uma rebelião contra o governo federal, que seria o Rodrigues Alves. Então eles vão tentar aí, com o objetivo, depois das oligarquias do poder, retomar inclusive esse poder para si. Inclusive,
É muito importante que a gente destaque todo esse processo, esse desejo que os militares ainda tinham de retornar ao poder. Mas eles vão ser reprimidos com a prisão, eles não serão suficientes para derrubar o governo. A gente percebe então que o Rodrigues Alves ele vai decretar o estado de sítio e vai então reprimir essa tentativa de revolta, essa tentativa de deposição que os militares da Praia Vermelha, liderados pelo Lauro Sodré e ao mesmo tempo pela imprensa de oposição, vai então partir para cima desses sujeitos e vai acabar com essa rebelião. E alguns desses sujeitos vão ser condenados então ao degredo no Acre. Olha de novo a situação do degredo no Acre. Certo? Então aquilo dali seria o castigo. Muitos serão deportados para cá, serão obrigados a se submeter a trabalhos forçados. A gente percebe então que logo em seguida o Rodrigues Alves ele vai demolir a escola da Praia Vermelha, ele vai acabar então com aquela escola militar e vai acabar também com o centro de conspiração que aquilo era para os governos republicanos oligárquicos. Foi revogada a vacinação obrigatória. Diante de tanta confusão, é necessário então que a gente volte atrás, repense e retome medidas. E entre essas retomadas de medidas, para casar você tem que tomar vacina. Para trabalhar você tem que tomar vacina. E para estudar você tem que tomar vacina. De uma certa forma, a obrigatoriedade ela só teria uma outra roupagem, ela só teria uma outra versão. O Oswaldo Cruz, depois então desse sucesso de ter acabado então com algumas epidemias e controlado parcialmente outras, passa a ser reconhecido internacionalmente por suas medidas eficazes no sentido de controlar as epidemias que existiam aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, então dê um like aqui no vídeo. Se você não gostou, dá um dislike, que a gente está aceitando qualquer coisa. Mas a gente quer mesmo ajudar você a se preparar para o Enem, a se preparar para qualquer concurso que a revolta da vacina esteja ali no edital. Então, gente, o canal H de História agradece mais uma vez a presença de vocês aqui. Valeu!